Olá, queridos, graça e paz. Que alegria poder estar novamente conectado com vocês para juntos aprender a palavra de Deus. Sou André Marcos, convido a vocês a estudarem a lição de número 13, que tem como tema A Morte da Morte. O texto bíblico está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 54 ao versículo 58. A terrível inimiga da humanidade, a morte, morrerá. Ela será lançada no lago de fogo. Nós temos a rica promessa, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, que ali não haverá mais morte. O crente em Jesus viverá para sempre. Ele mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Cristo, nós viveremos para sempre. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para nunca mais morrermos. Um dia Deus nos trará a vida e viveremos para sempre com o Senhor. Os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. E conforme o autor da lição escreveu, o corpo é o embrulho da alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna ao corpo. O homem é alma vivente, conforme está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7. A única maneira de voltar à vida é através de um novo sopro. E o autor da lição faz referência ao profeta Ezequiel no capítulo 37, quando Judá cativo é comparado a um vale de ossos secos. O sopro do Espírito lhe traz vida. O sopro de Deus fez a primeira criação. O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. Deus está fazendo em Cristo um novo mundo. Um novo mundo onde não haverá mais morte. A melhor descrição deste mundo sem morte está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus, um mundo sem morte. Tudo está dependendo do regresso de Jesus. A morte morrerá quando ele vier. O fim começará quando a trombeta soar. Ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. Este piscar de olhos é equivalente a 1/16 de segundo. Será algo repentino. A trombeta mencionada era o chifre de carneiro. Ela soava em momentos de calamidade, de convocação ou de júbilo. Aqui ela será de júbilo, conforme o autor da lição escreveu, de júbilo intenso. Lembrando que a morte surgiu como maldição, e Cristo veio abolir a maldição e na consumação da sua obra, a removerá por completo. Isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Naquele grande dia, aqueles que dormem no Senhor
serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor. O novo sopro se completará. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Ela morrerá e nós viveremos para sempre livres do seu poder. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Ele está fazendo um novo mundo que se concretizará, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Este é o seu plano, de fazer tudo convergir em Cristo. Quando esse dia chegar, Cristo reinará. O novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, será concluído. Na cruz, Cristo concluiu o plano do Pai. Na cruz, a morte foi ferida. Ao morrer, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não mais nos assusta. Evidentemente que ela nos entristece, porque nos separa das pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Cristo venceu a morte na cruz. Cristo morreu, mas voltou a viver. Cristo venceu a morte e nós a venceremos. A cruz não sinaliza derrota, mas a vitória. Jesus não ficou nela, nem na sepultura. Ele ressuscitou. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes é uma excelente explicação teológica sobre o significado da cruz, da sepultura vazia e do triunfo final de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, é o maior capítulo do Novo Testamento. É um capítulo vibrante. Todo o estudante da Bíblia deveria ler com mais atenção. O capítulo conclui com um cântico de vitória e um chamado à perseverança. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. Meus queridos, foi um prazer enorme compartilhar com vocês estas 13 lições e espero que tenha falado ao seu coração e que tenha sido bênção para a vida de cada um de vocês. Que Deus
abençoe a cada um e estejam guardados pelo Senhor. Vamos intensificar nossas orações e pedir ao Senhor que abençoe a nossa nação. Espero que vocês tenham sido edificados, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Seguimos em oração, continuamos estudando a palavra de Deus nos lares, com a família. Reserve um tempo precioso para estar em oração e também estudando a palavra do Senhor. Crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.